Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Vamos aguardar a Gláucia, a tão esperada da noite, nessa noite de hoje, nessa terça-feira. Mais uma live, né? Dando continuidade, dando sequência às lives da Bioelementais. E hoje nós vamos... Entrou, Gláucia? Estou aqui. Tudo bem? Aline, boa noite. O seu áudio está dando eco. Tá? Por que será? Não sei. Você tá com microfone, alguma coisa, com fone de ouvido? Não estou com fone, microfone, nem nada. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos esperar essa galera entrar para essa live, que hoje vai ser um papo bem gostoso, descontraído, né, Aline? Exatamente. Vamos falar bastante coisa aqui que as pessoas precisam ouvir, já passou da hora. Então vai ser muito legal. Deixa eu só... Estou vendo aqui com a Carol, porque o meu som está voltando. Você está percebendo? Para mim está normal. Tá? Tá. Então a gente deixa desse jeito, porque é ruim quando incomoda. Não, para mim tá bem tranquilo. Tô ouvindo normal. Aqui ela tá falando que na live tá voltando. O som tá ruim. Tá. Deixa eu sair aqui rapidinho e voltar, tá? Um minutinho, por favor. Tá bom. Eu fico aqui com o pessoal. Tem alguém? Eu não tô conseguindo ver se tem alguém ao vivo. Tem ou não? Vamos esperar a Aline. Não sei se tem ninguém na sala, porque eu não consigo ver aqui, pessoal. Mas enquanto a Aline entra... Oi, Gláucia. Se eu estiver ao vivo aqui, ela já está entrando. Olá. Aí. O meu áudio é ruim, não sei o que é. Você quer que eu saia e entre de novo? Será que tem a ver com o meu? Não sei. Vamos tentar? Vamos. Espera aí, então. A Carol tá pedindo para você colocar o fone. Vê se dá, se tem fone. Tenho. Vê para mim, por gentileza. Ai, pior que o meu fone, Aline, ele deu pau. Eu teria que entrar no celular do Marcelo. Só que a gente está sem fone aqui. Não, deixa. Bom, deixa eu ver aqui como é que faz. Ela disse que o seu retorno está dando eco, mas na verdade o meu retorno está dando eco. Tá, porque para mim tá tudo tranquilo. Mas é bom que a gente vai esperando o pessoal entrar enquanto isso, sim, né? Vamos aguardando aqui. Enquanto a gente organiza aqui. Fica muito ruim de você ouvir? A questão é o pessoal, tem falando aqui, o som tá péssimo, voltando. Tá. Abaixa um pouquinho o seu áudio, por favor. O áudio do seu microfone. Vê se melhora. Pessoal, tá melhor o áudio? Dá para entender? Mônica tá aí. Vê se tá ok. Aline, se tiver muito ruim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o celular do Marcelo e aí a gente testa. Quer fazer isso? Pode ser, então. Tá, então, peraí que eu já volto, pessoal. Tá bom. Então, pode sair aí que eu vou conversando aqui com o pessoal. Pessoal, a gente teve um probleminha de som e então a Gláucia foi trocar de celular e a gente já tá voltando, tá? É bem rapidinho. Obrigada aí pelo feedback, Mônica.
Hoje é mais uma live da Bioelementais com a nossa querida Gláucia Magalhães, da Espuma Quântica, essa menina de muita luz, essa menina que eu gosto bastante mesmo, essa parceira querida que eu tenho na minha empresa, né, na loja Bioelementais, onde eu represento a marca dela, né, que são os produtos. A gente vai falar hoje bastante sobre os produtos, inclusive. E vamos só aguardar um pouquinho. E bom também que dá tempo para todo mundo chegar e todo mundo ir assistindo ao vivo. Eu só peço quem tiver dúvidas sobre alguma pergunta, né, no decorrer da live, que deixe suas perguntas no chat. No final, a gente deixa aí uns 10 minutos, 5 minutos para a gente responder, dependendo da demanda, tá bom? Vamos aguardar a Gláucia um pouquinho. Eu estou bem emocionada, na verdade, de ter a Gláucia hoje como participante, né, das lives. A Bioelementais retomou as lives já há um mês. Então, em princípio, eu escolhi fazer lives com os meus representantes da empresa, para que vocês possam conhecer mais fundo, né, os produtos que a Bioelementais representa, os proprietários, né, quem produz aquilo tudo, quem faz parte daquela empresa como um todo. E, enfim, é isso que eu quero mostrar. E para quem não sabe, a Bioelementais é uma empresa de produtos e serviços. Então, além de produtos, né, de parceiros e até mesmo produtos exclusivos da Bioelementais, nós temos diversos cursos na plataforma da Bioelementais. Aguardar só um pouquinho, porque realmente esses problemas de áudio sempre acontecem, mas é assim mesmo. Guardar um pouquinho, que logo a gente entra e a gente já começa o nosso bate-papo, que a nossa queridíssima Gláucia Magalhães, né, a proprietária, a CEO da empresa Espuma Quântica, que é uma empresa, né, de produtos limpos, produtos que não têm nenhuma interferência química para o nosso corpo físico, nem corpo deletério. E é uma menina muito especial, muito estudiosa. Acho que a Gláucia está entrando. Deu certo? Agora. Deu, agora deu. Melhorou? Muito. Então era problema no meu celular. Era seu celular. Já descobrimos aqui, então bora lá, né, Aline? Bora lá, bora lá. Deixa eu Gláucia, dar um oi aqui para o pessoal, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. Essa noite a gente vai conseguir compartilhar aí com vocês algumas informações que alguns de vocês, por serem da área integrativa, já têm noção, né? A gente fala muito de trabalhar o todo e os cosméticos, muita gente já sabe que precisa, só que tem profissionais que precisam entender alguns detalhes que a gente vai explicar hoje. E pessoas que nunca ouviram falar que cosmético pode intoxicar o seu organismo, sim. Hoje a gente vai desmistificar esse assunto, né, Aline? Exatamente. E a Gláucia, né, essa minha amiga, essa querida, essa parceira, onde a Bioelementais representa a empresa dela, né, dentro da minha empresa. Então, já conheço a Gláucia, não tem tanto tempo, mas eu confesso que foi paixão à primeira vista, tanto dela e do Marcelo, esposo. São pessoinhas muito queridas na minha vida, além de fornecedor, não tem só entre mim e a Gláucia, não é só aquela questão burocrática, né, de empresa que só... Então, a gente conversa, a gente troca figurinha, isso é muito interessante. Amizade. A gente precisa ter isso, né, Aline? Hoje Exatamente. Em dia, relações de trabalho, fornecimento, empresa, a gente precisa ser humano, a gente precisa humanizar as relações. Exatamente. Porque já está tudo tão robotizado, então a gente cada vez mais precisa se aproximar das pessoas, né?
Então, acho que é isso também, ó, para você, ó, te amo. Eu também. Eu chamo ela de neguinha, porém a neguinha mais branquela que eu conheço, né? Então, pessoal, para quem não conhece a Gláucia, ela se chama Gláucia Magalhães, é a proprietária da empresa Espuma Quântica, uma empresa, ela vai falar um pouco mais, né, da empresa dela, é uma empresa que produz produtos, né, de higiene sem nenhum interferentes químicos, então a gente vai abordar bastante esse tema hoje. Ela é terapeuta ortobiomolecular e especialista também em oligoterapeuta e oligoterapia, né? Uhum. Também especializada, fez um curso de pós-graduação em biofísica e tecnologias quânticas. Então, a Gláucia é uma especialista nata também de desparasitação, de toda essa sistematização também, não só do nosso corpo deletério, mas também do nosso corpo físico, né? E como eu disse antes, ela é proprietária da empresa Espuma Quântica. E eu gostaria, Gláucia, que você começasse falando o que é a espuma quântica, como a espuma quântica entrou na sua vida, né? E como anda tudo isso em conjunto. Tá, vamos lá, Aline. Eu vou explicar um pouquinho sobre a minha história com a saúde, para as pessoas entenderem um pouquinho desse meu lado mais humano, né? Que todo mundo tem, as suas histórias, as suas lutas. Então, olha só. Há uns 12 anos atrás, eu tive um problema de saúde, onde eu sentia dores articulares pelo meu corpo inteiro. Só que ninguém diagnosticava, por exemplo, como fibromialgia, porque não doía minhas pernas. Mas a minha parte superior, ela estalava, eu tinha dores assim constantemente, tá? Então eu sentia muita dor, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer praticamente atividade nenhuma, porque eu ficava com essas dores aí crônicas, né? Foi quando o meu pai, que já era assim, meu pai e minha mãe são super naturalistas, até foram eles que me trouxeram essa herança, né, que eu falo da vida mais natural, da alimentação mais natural. Só que eu nunca tive problema com peso corporal. Então isso me fazia comer todos os tipos de alimentos. E aí, o meu pai começou a pesquisar, porque isso eu já estava tomando remédios psiquiátricos. Porque como eu não achava nenhuma solução, eu ficava indo de médico em médico, cada um me falava uma coisa, cada um tentava um diagnóstico diferente, e eu simplesmente, como acontece muito hoje em dia, eu não tinha esse diagnóstico. E isso foi me adoecendo muito. Então, era um processo ali emocional, mental, tudo se misturava. E aí, meu pai começou a pesquisar o Dr. Lai Ribeiro e começou a me mostrar os vídeos do Dr. Lai Ribeiro e a gente achou um médico ortomolecular, que eu agradeço até hoje por ele no meu caminho, que é o Dr. Naif Tadeu. E através dele, eu fiquei conhecendo, eu fiquei entendendo que o meu corpo, ele tem toxinas que precisam ser limpas, né? Porque naquela época lá de adolescência, o que eu fazia? Eu me alimentava bem, só que eu não fazia processos de detoxificação. Então, eu já era extremamente sensível ao glúten, ao trigo, tá? E isso me trouxe processos inflamatórios que juntamente com outros processos emocionais da minha vida, culminou nessas dores crônicas que eu tinha, tá? Então foi onde eu despertei aí para esse lado da saúde, que eu sempre gostei, mas eu sempre fugi, então eu trabalhava com outras áreas, marketing, administração, e fugia dessa parte. Só que a vida me trouxe de volta para esse lado da saúde integrativa com uma missão muito grande, muito linda, que me move, que me enche o coração, né? Que é o que faz todo dia eu acordar, e mesmo que eu tenha ali os obstáculos, eu consigo ter uma coisa que me move com paixão, né?
E aí, Aline, o que, que aconteceu? Dentro desse sistema todo, eu já tomava remédios para bipolaridade, eu tomava remédio para depressão, sendo que eu nunca gostei de tomar remédio. Então, na minha casa, a minha herança familiar é do não remédio. Meus pais eram hippies, então é aquela coisa da planta, do chá. Então, a gente nunca teve esse conceito. E aí, os médicos queriam me passar todos esses medicamentos e eu não tomava. Só que chegou uma hora que eu comecei a tomar remédio psiquiátrico, porque assim, falaram que era psicossomático essas dores. Só que, na verdade, meu corpo estava intoxicado, tá? Então, tinha um processo que eu precisava limpar, fazer limpeza do terreno biológico, tirar todas essas sujeirinhas ali que estavam nas células. Foi quando eu entrei de cabeça na área integrativa, e comecei a estudar o meu próprio organismo, tá? E aí comecei a eu mesma pesquisar, procurar livros, até que eu me matriculei num curso de terapias integrativas, ortomoleculares. Aí me formei como oligoterapeuta, depois eu fiz curso, algumas aulas na Nova Ciência. Então, ali, na Nova Ciência, eu descobri, redescobri, eu falei, gente, eu encontrei a minha família. Era como se eu tivesse reencontrado meu lugar, E é sabe? importante isso na vida da gente, a gente colocar no nosso posicionamento, né? Que a gente realmente veio fazer. Quando a gente se Exatamente. encontra nesse caminho, esse dharma, esse propósito de vida, que a gente fica Isso, meio perdido e de repente vem ali, eu falo que é um Iticata, é um esse aqui que chacoalhão. exatamente. Então, Aline, esse meu despertar, eu sempre fui uma pessoa muito desperta, espiritualmente, sempre enxerguei algumas coisas que, na maioria das vezes, as pessoas não enxergam, mas o meu organismo estava pedindo ali soluções, e com essa história toda, eu fui para o lado da saúde, que era onde eu devia estar. Então, fiz curso na Nova Ciência, algumas aulas, fiz curso com a doutora Elizabeth Pinheiro, de limpeza de terreno biológico, e aí eu comecei a trabalhar o meu organismo eu mesma, porque eu nunca gostei de depender de sistema nenhum, de médico me falando nada, eu sempre gostei da minha autonomia. Sim, Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, que a autonomia da sua saúde, ela tem que estar na sua mão, porque um profissional, ele pode falar para você, olha, toma qualquer coisa e você vai falar amém, e para quem que você está dando essa autoridade, né? Então, exatamente. é importante a gente E é pensar nisso. importante também, eu pegando o gancho da sua conversa, é, as pessoas entenderem que o processo de intoxicação no nosso corpo é bioacumulativo. Não E é uma vez só você intoxica, todo dia uma gotinha, todo dia, seja pelo ar, seja pela terra, seja pela comida, seja por produtos de higiene que a gente às vezes acha que está limpando e está sujando mais ainda. E esse processo bioacumulativo, uma hora vem como doença mesmo física, né? Porque a Gláucia também vai explicar um pouco. As doenças não é só o meio físico. Antes da doença chegar no meio físico, ela passou por vários corpos, por vários momentos antes de chegar no miasma em si. é Né? isso E a aí. sua história é muito parecida com a minha, né? Porque eu também vivi tudo isso. Então, esse processo que a gente encontra no meio do caminho é para a gente realmente despertar e levar essa informação para outras pessoas. Então, eu entrei na parte da cosmetologia porque eu sempre gostei das coisas mais naturais, então, cuidado da pele. Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu tenho 40 anos, eu nunca fiz botox. Então, a gente usa um batom, gosta de usar um rímel, né? Não é diariamente que a gente faz isso. Quando vai usar, usa marcas que têm essa consciência. Mas eu gosto muito de pegar nessa questão, porque a mulherada, ela trata muito do exterior e esquece do interior, né? E quando a gente fala em nutrição, a gente pensa em nutrição de pensamento, de sentimento, a nutrição alimentar, o que você está ouvindo,
né? O que que você está falando? O que que você está pensando? Vamos falar um pouquinho sobre energia hoje para as pessoas entenderem que essa palavra que o pessoal mistifica tanto, nada mais é do que a ciência está redescobrindo essa parte que a gente se afastou, né? Então a medicina está tão cartesiana, ela está tão que ela se afastou da parte espiritual. Então não tem mística. Quando a gente fala de física quântica, apenas a ciência está voltando aquilo que ela precisa voltar, que é entender o todo, né? Entender a alma, as questões humanas, essa É uma espiritualidade. alimentação integrativa, né, Gláucia? O integrar como um todo, não é só, às vezes a pessoa, igual você falou bem, não é só a alimentação física, tem a alimentação espiritual, tem a alimentação mental, onde você vive, as músicas que você ouve, os produtos de higiene, não só na pele, no corpo, um simples papel higiênico que você usa diariamente, um shampoo, um creme dental, né? Vamos falar de coisas simples, desodorante, shampoo e sabonete e desodorante que a gente usa todo dia. Então, ó, vamos contar. Eu que estou nessa área, a gente sabe que a mulherada, mulheres usam mais produtos do que homem, né? Então, ó, pensa bem, todos os dias essa mulher está usando ali. Ela acorda, aí vamos supor que ela vai tomar banho, ela vai usar um shampoo, um condicionador, às vezes uma máscara, um sabonete. Quando ela sai ali, ela vai usar um creme corporal, muitas vezes ela usa um creme facial também, aí usa make, usa um leave-in para o cabelo, usa o perfume. Então, olha só, quantos produtos que a gente usa no nosso cotidiano, só que como a gente está nesse sistema de pressa, né, muito atrelado no Cronos, a pressa, a gente vai consumindo e se tornando consumidores inconscientes. E aí, Aline, uma coisa muito legal que eu sempre falei para os meus alunos, quem eu dava consultoria, é o seguinte: não é para a gente ficar neurótico, sim, não é para você achar, gente, eu vou ter que trocar tudo da noite para o dia, mas tudo me intoxica agora. Sim. Realmente a gente vive num sistema que o lucro é mais importante do que qualquer coisa. Então, se você não tiver a consciência de abrir a sua mente, prestar atenção aos poucos e ir mudando essa consciência, que é o que eu falo para as pessoas, vamos mudar a consciência, não é só mudar o produto, é mudar aos poucos e ir adaptando isso para uma nova, a gente fala muito em nova era, mas é uma nova consciência que a gente precisa ter com esse todo, né? Então, é muito importante a gente entender que cosmético é nutrição, tá? Você vai colocar ali todos os dias um produtinho na sua mucosa, tá absorvendo. Você põe aqui no seu cílio, tá absorvendo. Você põe aqui na sua pele, você tá absorvendo. Sim. E aí, Aline, sabe o que é mais interessante? Quanto mais sintético esse produto, mais afastado do natural, menos informação de saúde você tem, tá? Então, quanto mais sintético, você está afastado do Criador. Exatamente. Chame você como queira chamar, Criador, Deus, a força, o universo, a fonte. Então, quanto menos planta, quanto menos mineral e quanto mais sujo tiver esse cosmético, esse produto, mais desconectado você vai estar. E não é isso que a gente quer. Não. E o que seria, Gláucia, considerado um produto cosmético saudável hoje para a nossa vida? Como é que você vê isso? Vamos lá, que é uma pergunta bem legal, Aline, porque assim, vamos falar primeiro desse conceito natural, tá? O natural, ele é aquele... Desculpa te cortar, mas você sempre fala que tem uma diferença de natural, de vegano e de orgânico, né? Isso. Mas até onde isso é saudável ou não para o nosso organismo? Então, vamos começar com esse termo natural, né? O pessoal fala muito assim, natural. O que é natural? O natural é aquele produto que busca caminhar com a natureza, certo? Então, a natureza tem o quê? Tem planta,
tem minerais, tem informações harmônicas ali. Só que nem toda marca que a gente encontra no mercado, que tem uma plantinha lá desenhada, ela é natural, Aline. Porque, às vezes, aquela marca colocou um ativo natural, por exemplo, copaíba, no shampoo. Só que os outros ingredientes que ela tem ali no rótulo, né? Derivado de petróleo, petroquímico, corante sintético, fragrância sintética. Então, o que a gente tem hoje no mercado que a gente consegue chamar de produto saudável, né? Então, você aí como consumidor, ou você conhece muito bem a marca que você está consumindo, ou você vai buscar um selo certificador. Por quê? A legislação brasileira, a Anvisa, ela não regulamenta esses produtos. Então, qualquer produto de mercado que coloque uma plantinha ali e coloque produto natural, ninguém vai saber o que mais ele tem. Então, as pessoas vão comprar achando que estão comprando um produto mais natural, tá? Então, os selos certificadores, que eu até explico isso muito bem no meu curso, que é um curso que está lá no site da Bioelementais, que é o Saúde Integrativa Cômodo a Cômodo, eu explico como você faz para encontrar melhor essas marcas. Hoje já tem várias marcas no mercado, assim como a espuma quântica também, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela. Você tem aí várias marcas no mercado. Eu posso citar algumas para as pessoas anotarem: a BioArte, a Cativa Brasileira, a Arte dos Aromas, que são marcas que têm essa consciência mais elevada, que estão preocupadas realmente com o consumidor, que estão preocupadas com a natureza. Então, essas marcas, elas precisam ficar mais conhecidas para quê? Quanto mais a gente tenha marcas assim no mercado, os preços vão diminuindo também, porque hoje, por exemplo, uma pessoa que fala assim, mas esse produto é muito caro, só que as pessoas não veem o trabalho que é fazer um produto mais saudável, porque a indústria, ela não incentiva você. Então, o óleo essencial é realmente mais caro para você colocar num produto, quiçá um óleo essencial orgânico. Então, tudo isso faz com que o produto fique realmente um pouquinho mais salgado, digamos assim. Mas vamos falar, Aline, da diferença de um produto natural, vegano e orgânico. Então, vamos lá. O produto vegano, ele é aquele produto simplesmente que não faz testes em animais e nem usa matéria-prima de origem animal. Ponto. Parou por aí. Existem marcas veganas que têm uma consciência mais elevada de rótulo limpo, mas existem aquelas que são estritamente veganas. E aí a pessoa, os consumidores compram produtos veganos achando que todas as marcas são saudáveis. E na realidade, não. Se ele não faz um teste em animais, pronto, já é uma marca vegana. Mas ali no rótulo não quer dizer que não tem um derivado petroquímico, um fenoxietanol, de repente, uma fragrância sintética, que a maioria tem, porque é aquele cheirinho gostoso que a gente sente nos produtos, que as pessoas compram pelo olfato, né? Então, aquele cheiro, ali você tem inúmeros componentes que muitas vezes vão intoxicar o seu organismo. Então, o que a gente usa para dar cheiro, por exemplo, nos produtos da espuma quântica? Óleos essenciais. Então, sinergias de óleos essenciais para que você tenha um cheiro que não vai ser tão estridente, de repente, como um produto convencional, sintético. Então, as pessoas precisam começar a trocar essa mentalidade. Então, produto vegano não quer dizer necessariamente produto saudável. Então, vamos começar a prestar atenção nisso. É vegano? Mas como que eu faço para ter um produto perfeito? Ele tem que ser natural, ou seja, tem que utilizar ativos da natureza, sim, não pode ser estritamente sintético.
Ele tem que ser vegano também, porque a gente precisa parar de maltratar os animais para ficar bonito, para ficar cheiroso. Chega a ser ridículo uma raça querer saúde sem pensar no respeito, né, às outras raças, aos outros seres. Sim. E se ele for orgânico, é melhor ainda, né? Hoje a gente já sabe, Aline, que 100% orgânico nunca vai ser, ainda mais a gente que estudou na Nova Ciência, a gente tem esse conceito e sabe que... Só se a gente viver numa bolha, né, Gláucia? Só se a gente viver numa bolha, não dá. É. Então, pensa comigo, você tem ali a água que está contaminada, então vai ali para aquela plantinha, para aquela agricultura, já não é mais um produto 100% orgânico, certo? Sim. Mas, ainda assim, é melhor que você use um produto orgânico do que um produto não orgânico. Mas se ele não for orgânico, Aline, o que a gente faz? Que é um dos grandes diferenciais da espuma quântica. Através das tecnologias quânticas, que são os aparelhos que a gente utiliza, a gente consegue neutralizar até resíduos tóxicos que vêm da indústria, por exemplo. Então, a gente pega um insumo orgânico e aquele insumo orgânico ainda a gente trabalha ele com os padrões frequenciais para neutralizar essa toxicidade que vem, de qualquer maneira, até num produto orgânico, tá? Então, o que a espuma quântica quer trazer hoje de diferencial, que está trazendo para o mercado, e logo, logo a gente vai lançar mais produtos, é trazer esse produto o mais limpo possível, né? E é um trabalho que demanda muita consciência, demanda um reconhecimento das pessoas que estão na área. Então, é todo um processo de formiguinha mesmo. E sabe o que eu percebo também? Como consumidora, Gláucia, a gente ainda está muito mal informado quanto à leitura de rótulos e esse tipo de informação. Como você falou anteriormente, às vezes a gente compra ali alguma coisa, vê no rótulo vegano ou natural ou alguma coisa nesse sentido, e a gente, esse aqui é diferente da marca Y. E a gente acaba comprando até um valor um pouco maior, achando que aquilo vai trazer um benefício, né, para a nossa saúde, e acaba sendo da mesma maneira que você comprasse um produto comum, vamos dizer assim. É isso mesmo. E profissionais da área, Aline, que eu conheço dentro da integrativa mesmo, tem muita dificuldade, porque assim, são tantos termos, e às vezes um termo ele tem sinônimos. Então, Sim. Você pega lá um componente que se chama ácido etidrônico, ele também pode ter o nome de ácido fosfônico. Então, assim, é uma infinidade que nem um químico renomado... É desse tamanhozinho a letra, né? Que a gente não sabe nem ler. Tem que usar uma lupa. Exatamente. E aí a gente já não sabe ler rótulo, né? Leigos como nós. Eu, no caso, eu sei ler um pouquinho, mas tem muita gente leiga que não sabe ler rótulo, achando que está comprando um produto de qualidade e acaba que está comprando um gato por lebre. Isso. E pegando um gancho também da sua conversa, Gláucia, além de você tirar essas interferências químicas né, até mesmo do seu fornecedor, né, de insumos, você também coloca padrões vibracionais nos seus produtos, né, que inclusive está aqui. Né? Hoje tem um Turmalini Bar. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho dos hertz, por que os hertz, né? No sabonete. Gente, o aroma disso, desde quando eu conheci a Gláucia, nós começamos a usar, né? Frequentemente, eu usava uma marca que eu achava que era, nossa, eu estou usando uma coisa muito legal. Quando eu fui na primeira palestra da Gláucia, né? Num desses congressos da vida aí de integrativa, foi essa paixão que eu tive à primeira vista quando ela começou a dar essa informação de produto limpo. Então, depois disso, nunca mais eu deixei de usar os sabonetes, o desodorante, que é 5 em 1. Eu fiquei muitos anos sem usar nada e acaba que quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou meio bicho do mato e
e vou ficar no sol, vou mexer com planta e tudo, e acaba que transpira. Tem um dia que pode vir, sim, um suor um pouco, né, mais desagradável, mas não é nada tão assim, mas eu não usava nada. E depois que eu conheci, né, que é o Pleomorphium, no caso, que é esse querido, gente, quem não conhece esse produto, vai conhecer, porque ele é muito legal. Ele é muito legal, eu tenho vários depoimentos que cai verruga, porque ele é um dermocosmético, Aline, que você pode utilizar para vários motivos. Então, desde picada de inseto, tônico facial, se você tiver com uma micose ali, com alguma coisa entre os dedos, frieira, ele também seca, porque ele tem a pedra úmida. Então, é um produto muito fantástico, né? Pegando esse gancho do sabonete que você falou, que você usava, muita gente compra sabonete glicerinado, porque a gente tem aquele conceito, glicerina é melhor, né? Só que tem uma das coisas que eu ensino para as pessoas é o seguinte: existe uma glicerina que é derivada do petróleo, então ela é retirada, essa glicerina, derivada de óleos minerais. Então, essa glicerina é a que tem na maioria do mercado. Você pode até ver os meus sabonetes, eles são mais rústicos. Sim. Então, quando você vai vender um sabonete mais rústico, você tem muito cliente que pergunta, ele quer aquela coisinha padronizada, né? Bonitinha, mas a saboaria... A saboaria vegetal... Gente, é porque, infelizmente, ainda não tem aroma no vídeo, né? Então, assim, vocês não têm ideia tomar um banho com um sabonete desse. E pior que Foi engraçado quando eu conheci a Gláucia nesse congresso, porque a mãe dela estava no stand. E eu, nossa, de butuca, eu falei assim, né, claro que eu queria adquirir, eu falei, pode me dar, eu estava hospedada no hotel, né, que estava acontecendo o congresso, e eu pedi, a Gláucia não estava no stand, a mãe dela, mas eu pedi um pedacinho do sabonete. A mãe dela partiu na hora e me deu. E eu fui logo tomar meu banho depois do congresso, tudo, e eu fiquei apaixonada, falei, gente, o que é isso? Sabe quando você dorme no outro dia, você acorda ainda com perfume gostoso, não é nada demais. E eu me apaixonei, eu fiquei realmente... E eu gostaria, Gláucia, que você explicasse esses padrões quânticos, qual a significância desses hertz, por que esses hertz, né, nos seus produtos, o que ele vai trazer realmente de benfeitoria, né, como atua, né, o seu produto, que contém essa sinergia no organismo, né, do seu cliente, do seu paciente. O que vai interferir? Vamos lá, Aline. Então, além dele atuar a nível bioquímico, porque você não vai estar contaminando seu terreno biológico, ali nos nossos sabonetes é apenas glicerina pura vegetal, que são as saboarias vegetais. Não tem nenhuma fábrica hoje que faça saboaria artesanal de forma industrial. E esse nosso parceiro fabricante, ele consegue fazer um processo que chama hot process, e ele faz essa saboaria mais rústica. Então, alguns de vocês que comprarem, às vezes vão notar que é um sabonete mais rústico, porque ele é feito de pedras, ele tem ou a turmalina negra ou quartzo, tá? E, além disso, o que mais que tem ali de tão especial? A gente utiliza óleos essenciais, então não tem fragrância sintética, os corantes, não tem corante nenhum, a gente utiliza argilas, tá, Aline? E a cereja do bolo, que é o quê? Padrões frequenciais em hertz, que vão atuar elevando o padrão vibracional desse produto. Porque o que a gente faz, Aline? A gente frequencia esses produtos em máquinas de tecnologia quântica, que você conhece, um monte de gente que está aí assistindo, se for da nova ciência, também eu uso também nos produtos da Bioelementais, né? Eu só não coloco no rótulo, mas é usado em todos os produtos da marca Bioelementais, eu também faço todo esse processo. Então, a gente faz o quê? A gente consegue inserir ali informações saudáveis. Porque o que acontece? Aqui, nesse mundo que a gente vive,
a gente tem informações frequenciais. Então, tudo tem uma vibração. Isso daí a ciência já fala. A gente está falando aqui de átomos, né? Então, falar de física quântica é você prestar atenção na ciência de agora e do futuro. Então, a gente está falando a nível subatômico, né, Aline? Antes da bioquímica aí. Vamos pensar nessa química que roda o nosso corpo aqui. Serotonina, a gente tem toda essa química que está funcionando aqui, mas o que faz essa química funcionar? Né? O que faz esse meu corpo funcionar de maneira harmônica? Então, antes você tem um estímulo ali, um estímulo energético, elétrico, eletromagnético. Então, a sua célula, ela consegue trabalhar através de um estímulo, é como se tivesse um choquinho informacional ali, né? Então, vamos falar um pouquinho o que seria esses padrões no produto e o que ele traz para o produto e para quem está usando também, né? Então, olha só, a Espuma Quântica, ela é uma empresa de cosméticos terapêuticos. Por quê? Enquanto você usa ali, entra em contato com essa aromaterapia, que são os cheirinhos das plantas, você tem ali uma ativação neurosensorial. Você está sentindo o cheiro, não é de uma fragrância sintética, você está sentindo o cheiro de uma planta. E o que essa planta traz nesse cheiro? Informações para você, que vão despertar partes do seu corpo que estão adormecidas. Então, vamos supor, o pleomórfio que tem o capim-limão e o alecrim. O que aquela aromaterapia vai trazer para a pessoa que está utilizando, né? O capim-limão, ele é muito conhecido por tirar o estresse, aumentar o foco, a concentração. Então, enquanto você usa o produto, você não está jogando sintético para dentro de você, você está sentindo o cheiro de uma planta que carrega um padrão vibracional e que carrega uma informação preciosa para você. Aquela informação que eu chamo de conexão direta com o Criador, é o que as plantinhas e os minerais vieram fazer aqui. Eles vieram ajudar a gente nessa reconexão. Então, quando você pensa em subir aqui, né, sua consciência, você também tem que se reconectar com a terra. Então, o que a gente usa no produto? Planta e minerais, para trazer essa informação de vida, essa informação de saúde, essa informação da terra que a gente precisa se reconectar e ter respeito por ela, tá? Então, o que a gente colocou no sabonete de turmalina negra? Além da turmalina negra ser uma pedra que já faz essa doação de elétrons para você, olha lá o sabonete, que lindo que ele é. Eu sou apaixonada. Tá só ao contrário. Tá de cabeça para baixo, calma. Olha que lindo que ele é. Olha que lindo. Então, olha só, para dar de presente, né, para quem você ama, a gente tem aí o Natal, final de ano, muita gente comprando para dar de presente, porque tem um significado diferente, né, Aline? Você está dando ali para a pessoa um cuidado. Eu já montei meus kits de Natal, viu? Inclusive, meu Black Friday vai ficar até janeiro, pessoal. Eu baixei o preço da maioria dos produtos bioelementais, inclusive os produtos também da Espuma Quântica. E a gente vai estar com vários kits, né, de Natal, mas a gente vai estar estendendo isso até janeiro. Então, é isso. Então, você me perguntou desses solfégios que tem aí na embalagem, né? A turmalina negra, como eu estava falando, já é esse elemento que doa elétrons, ela dá eletricidade para a gente. Então, o que acontece? Ela tem uma propriedade piezoelétrica, piroelétrica, tudo isso daí são propriedades que o Criador colocou nesse elemento. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, Aline, é um sabonete que você pode utilizar como detox capilar, porque ele tem o carvão ativado que vai fazer o quê? Puxar toxina. Não é? Quando a gente quer puxar toxina, não tem pessoas que tomam o carvão ativado, tomam zeólita, tudo para puxar toxina. Então, você pode fazer muito bem um detox capilar com ele uma vez na semana, porque ele tem essa menta que vai puxar também, vai ativar a microcirculação.
a microcirculação tanto do couro cabeludo quanto do corpo inteiro. Isso tudo sem nada sintético, tá? E esse solfégio que a gente colocou é uma nota musical que faz uma conexão com a terra. Então, tudo na natureza, ela vibra nessa frequência de 432 Hz. Então, pessoas que são da área, cientistas, que eu chamo de os cientistas malucos, que trazem essa consciência, a gente consegue detectar isso na natureza, no zumbido de abelha. Você pega uma plantinha, quando você mede o padrão vibracional dela, ela tem o 432 Hz, que é uma nota musical. Aline, não é lindo demais? Nossa, isso é incrível, né? Eu sou simplesmente apaixonada em tudo isso, eu sempre fui conectada muito à natureza, e depois também que eu comecei a estudar, né, as tecnologias biofísicas e entrar para esse meio da medicina vibracional, eu fiquei mais encantada ainda, porque eu estou no lugar que eu nunca deveria, né? Assim, mas a gente sai desse lugar para poder depois falar, nossa, aqui era bom mesmo. Exatamente, exatamente. Né? E tudo isso, Gláucia, eu vejo assim, igual você também já falou isso logo no início, são tecnologias que estão aí e que estavam adormecidas, né, que estavam escondidas, meio que debaixo de 7 chaves, e hoje tá sendo mostrado para as pessoas, e é uma energia livre. Nós temos essa energia em abundância em todos os lados. Claro que, dependendo onde nós estamos, o ambiente que a gente vive, a música que a gente vive, o produto que você passa no corpo. Então, claro que esses padrões quânticos, eles mudam onde nós estamos e o que, principalmente, o que nós pensamos. Isso, a toda hora. Aí, Aline, o que as pessoas confundem muito? Elas acharem que ela, usando o produto, aquele produto vai fazer a tarefinha dela de pensar bem, de pensar coisas legais, de sentir coisas legais. Então, até a gente que é da área, a gente, todo momento, nesse mundo conturbado que a gente vive, a gente tem que se policiar. É um treinamento que a gente está fazendo. Um treinamento de consciência, de se reconectar com coisas boas. Exatamente. Gláucia, e outra coisa, eu também sou terapeuta e hoje eu não estou atendendo mais, mas acaba atendendo, né, dentro da empresa, muitas pessoas procuram, e às vezes a pessoa chega e fala, olha, isso aqui vai solucionar? Eu falei, não, ela vai ajudar, né, no processo, mas a ajuda, a autocura ou a autodestruição está dentro da gente. A partir dos nossos pensamentos. Tem até uma frase da doutora Oda Clark, que todo mundo está careca de ouvir eu repetindo essa frase, que ela fala: toda e qualquer doença está associada a metais tóxicos, solventes e parasitas. Eu falo até que são 3, pensamentos e emoções. E são as toxinas, né? O que eu ensino, esse curso que você tem lá, eu falo da doutora Uda Clark e eu falo das toxinas. O que são essas toxinas? Toxina mental, toxina emocional, tudo que contamina você e tira você daquele foco que vai fazer você brilhar mais, que vai fazer você resplandecer de saúde, de amor, tudo isso é toxina. Sim. Então, não são só as toxinas alimentares, por exemplo. Sim. É todo um conjunto, né, Aline? Quando a gente fala de saúde integrativa, é realmente esse sistema. É o ser integral como um todo, né? E começando a partir dos nossos hábitos, começando a partir dos nossos pensamentos, escolher com quem a gente anda, com quem a gente vai falar os nossos anseios, com quem a gente vai chamar para vir na nossa casa. Então, assim, tudo isso é um trabalho de formiguinha, né? Aquele orar e vigiar, inclusive hoje até
fiquei bastante tempo conversando isso com o cliente, eu falei, né, mandei uns produtos, e agora solucionou. Eu falei, não é isso. Não adianta, às vezes, ficar tomando banho de sabonete bonitinho e a água que a gente toma esse banho é cheia de cloro. Exatamente. Então, o A gente processo precisa... é sistêmico. É Então, um processo a sistêmico. Glaucia, quando a gente vai para o banho, a maioria, né? Igual hoje eu estou morando em São Paulo, então é mais frio, então a gente acaba tomando banho mais quente. E a nossa pele é o maior canalico de excreção e absorção. E principalmente quando a água quente, o que é que faz esses canalicos? Eles se abrem, os poros se abrem. E aquilo ali é o quê? Ele é um processo de absorção muito intenso, porque, vamos supor, a gente fica aí uma média, se for lavar cabelo, mulher demora, ou tem homem que demora muito mais no banho que mulher, meu banho é até rápido. Mas vamos colocar aí 10 minutos, suponhamos aí que é 10 minutos. A quantidade de um banho de 10 litros é a mesma coisa se a gente estiver tomando cloro na jarra. E então, o pior é o carbonato de cloro, porque quando você esquenta o cloro, né, só trazendo essa consciência. A gente inala. É como se você tivesse... Você sabia que o nazista lá, que eu não vou falar o nome, que você já sabe, eles usavam o carbonato de cloro para intoxicar as pessoas. Então, você imagina ali que no seu chuveiro você pode ter um declorador. Tudo isso eu ensino naquele saúde integrativa cômodo a cômodo. Então, por exemplo, a saúde, pessoal, ela é um conjunto de fatores. Então, é tudo que você fala no seu dia a dia, o que você está pensando, quais os sentimentos que você está nutrindo. Ninguém aqui é perfeito, não. As pessoas que estão na área integrativa, a gente faz uma luta todos os dias, mas por a gente utilizar essas ferramentas, a vida se torna um pouco menos pesada, porque a gente está toda hora tentando e buscando essa reconexão. Chega uma hora que fica mais fluida a sua vida. Exatamente. Então, quanto mais... Desculpa, Glaucia. E é tão interessante tudo isso. Vamos supor, a gente está intoxicada, eu já não estou mais tanto. Quando eu estava na depressão, que eu fiquei 3 anos, boa parte de vocês sabem da minha história, né? Por isso que eu falei que é bem parecida com a da Gláucia. Você fica meio sem raciocínio, você não tem tanta percepção do mundo, tudo tá bom e tudo. Quando você começa a se limpar e começa a ter uma outra atenção com você mesmo, de olfato, paladar, audição, os seus cheiros começam a modificar. Eu falo para todo mundo, Glaucio, que antes eu fazia muito retiros, né? Eu sou terapeuta alimentar e também trabalho com essa parte de detoxificação do organismo das pessoas. Eu falo, fique uma semana sem usar desodorante, sem usar... Fica durante o dia sem escovar dente, acorda, passa só um raspador de limpo e fica sem escovar dente. E fica sem usar... Não, tal. Eu falei, fica. Por quê? A gente tem que... Sabe por quê, Glaucia? As pessoas não sabem o cheiro que elas têm. Não sabem, não mesmo. Sabe, porque a nossa essência, né? Até tem um filme super conceitual, chama Perfume, é meio macabro, mas é muito interessante. Eu já vi, é bem legal. Enfim, ele mata as mulheres e ali ele tira a essência, que é o cheiro de cada uma no final, ele mistura todas essas essências para fazer uma fragrância, e enfim. Mas todos nós temos um cheiro, um aroma peculiar. Só que pelo fato de passar creme, passa desodorante, passa mais não sei o quê, passa perfume, passa batom. Com isso, a gente fica tão aromatizado que a gente esquece do nosso cheiro normal. Esses dias eu até brinquei. Quando eu estou na chácara, eu não passo desodorante. Às vezes eu esqueço, às vezes eu passo, mas eu tenho o hábito hoje de passar, pelo menos esse desodorante da Glaucia, eu estou passando com mais frequência, mas às vezes eu esqueço. E é engraçado, porque esse final de semana mesmo, a gente pegou pesado e o sol estava forte. Não é que eu estava com CC, mas dá uma sudorese um pouco mais forte. E outra, Aline,
Depende muito também da questão interna, alimentar da pessoa, dos Exato, processos emocionais, né? exatamente. Quando você está com um processo emocional, você pode ver que a gente transpira mais. Porque Então, mexe, Aline, o que as pessoas precisam entender é que o corpo, ele tem uma... Ele funciona todo... É todo um sistema conjunto. Então, quando, por exemplo, se você tem um processo, às vezes, emocional que mexe com seus hormônios, cortisol, você acha que isso não vai mexer com seu cheiro? Óbvio que sim, vai. Se sim. você de repente se alimenta com muito fast food, não faz esses processos de detoxificação, você acha que sua pele não vai exalar um cheiro diferente? Exato. Óbvio que vai. Glaucia, eu sempre ressalto isso. A limpeza é de dentro para fora. Eu brinco com amigos, com amigas, né, que pessoas que eu tenho intimidade. O que que adianta as mulheres? Eu falo que é uma massa corrida no rosto para tampar imperfeições e passar. Isso. Eu falei, gente, fique uma semana sem usar nada, não usa sabonete, não usa nada, só lava as partes íntimas com sabonete, né? E eu explico ali todo o processo e começa a sentir. Tem gente que fica incrédulo com o cheiro dela, nunca sentiram o próprio cheiro. Muito sentido. É esse sistema industrial que vai jogando informação e as pessoas realmente, a maioria delas, agora nem tanto, elas estão dormentes. Então, elas vão nesse ciclo de utilizar sem consciência, e aí, na hora que para perceber, já está instalada uma doença. E aí, o Exatamente. que acontece? Dentro desse mecanismo de doença, é que ela vai tentar reconectar. Mas por que a gente não pode fazer isso antes, né, Aline? Ao O invés da gente prevenir, remediar, a gente vai exatamente. prevenir. E Então, outra coisa, esses a produtos... prevenção é muito melhor, porque eu falo muito assim também, Glaucia. Quando as pessoas já estão doentes, elas vão fazer de tudo para se recuperar. Vai gastar dinheiro, vai vender carro, vai vender apartamento, vai vender cachorro, vai vender periquito. Não é mais fácil a gente prevenir a doença para que a gente não precise ficar doente? Não é que a gente nunca vai ficar doente, não é que eu nunca vou ficar doente. Deus ajude que não, Mas são doenças, por exemplo, se você ou eu ficarmos doente hoje, a gente sabe que pode ser uma coisa crônica, de repente, sei lá, vai machucar uma perna, vai ter aqui, crônica não, aguda, né? Não vai ser uma doença que a gente chama de autoimune, que está ali, as pessoas têm que ficar presas a medicamentos, a sistemas que exatamente. não funcionam. Glaucia, e eu falo isso e repito também. Não é porque as pessoas envelheceram que as pessoas têm que andar de muleta, têm que andar de bengala, têm que ficar deitado numa cama. Não, Gente, ficou velho, tá? A gente tem começo, meio e fim. Todo mundo que sim. é vivo, todo mundo que veio para esse Mas planeta. por que a gente não pode envelhecer como a Dercy Com Gonçalves, saúde, né? com saúde. E eu brinco também, e ainda dando uma Colocando a perna aqui, ó, fazendo balé, Gláucia. gente. E melhor, ainda dando uma fornicadinha, porque as pessoas acham que ficou Exatamente. velho, tem que parar tudo, tem que parar. Não, Então, não, não. não é? Eu particularmente, Glaucio, eu vegetei durante 3 anos. Eu sei exatamente o que é vegetar numa cama. Eu vegetei, eu já tive situações bem agravantes mesmo na minha vida, no processo da depressão, que eu cheguei a tomar 23 medicações dia. Caramba, bastante. Claro que esse processo foi muito importante na minha vida, sim, foi um dos processos mais importantes. Eu não vejo como uma maldição. Não, Não. é um karma, mas como que a gente pode transmutar esse karma? A sua missão, a gente fala muito, hoje em dia a gente fala de espiritualidade para as pessoas entenderem que está tudo conectado. Então, por exemplo, esse processo da Aline, o meu processo, às vezes o processo de você que está aí assistindo, que nunca fez um processo de limpeza no organismo, é um processo de autoconhecimento. A gente veio aqui para esse planeta para aprender. E aqui não é brincadeira, é uma escola que a gente está aqui aprendendo todos os dias, aprendendo sobre consciência, aprendendo sobre respeitar a terra,
sobre respeitar o próximo, que muitas vezes é difícil a gente fazer essa reconexão com o nosso ser divino, né, Aline? Então, E essa consciência, Glaucia, eu não penso também, né? Você também já falou isso, e inclusive a gente já conversou isso em diversas, né, em outros momentos também, porque a consciência de você usar um alimento limpo é o resíduo também que ele vai promover no final. Eu falo, você vai numa feira orgânica trazer coisa embalada em plástico e isopor? Falei, não, enrolado em liguinha de elástico. Falei, não. Teve um dia que eu fui numa feira orgânica, eu falei, gente, eu até me propus a dar uma consultoria, né, para a feira, tudo, porque eu falei, gente, tem talinhos, esse resíduo, você tá entregando um alimento limpo, tá ali, sei lá, uma fruta, uma banana, alguma coisa, mas você está entregando dentro de uma bandeja que aquilo, para decomposição do meio ambiente, aquilo é quanto tempo ela ainda vai se degradar. Uma vez uma pessoa perguntou, Aline, por que você fica preocupada com o meio ambiente, fica tirando plástico, fica nessa paranoia, fazendo adubo orgânico, fica não sei o que. Eu falei, gente, aí a pessoa, você não tem nem filho, você não tem geração. Eu falei, mas eu não faço para mim. É a questão do altruísmo. É que você já está mais expandida na consciência, não quer dizer que você é melhor que ninguém, eu também não sou melhor que ninguém aqui. O que a gente precisa é entender que, enquanto raça, a gente vai expandindo essa consciência e vai entendendo que a gente precisa cuidar do todo, né? E cuidar do todo, muitas vezes, nesse mundo que a gente vive, requer um pouco mais de trabalho, sim. Afinal, aquilo que eu falei, a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui numa escola, aprendendo, né, a como respeitar a nossa mãe terra, a como não consumir com inconsciência, só comprando e descartando. Vocês já viram aquele mar de plástico, né, que é plástico assim para dar com pau. E aí, Aline, as pessoas esquecem, às vezes, eu sou rata de brechó, né? Eu sou rata de brechó. Tem vergonha de comprar uma roupa usada, gente, remenda, faz ali uma coisinha, sabe? Então, não tem nada a ver isso, é tudo conceito, mas é aquele negócio, as pessoas que ainda elas têm uma visão, às vezes, mais estreita, né? A sociedade. É as crenças limitantes, né, Glaucia? Fez uma lavagem, né? E a gente mesmo um dia aprendeu essas coisas. Sim. Né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabe. Sabendo. Assim, eu não culpo ninguém, tá tudo certo, não tem ninguém melhor. Cada um vai no seu compasso, né? Mas é o tipo da coisa também. Claro que esse tipo de informação que a Bioelementais passa nas lives, até mesmo em vários outros materiais, né, que eu venho trazendo profissionais de ponta para mostrar essa consciência em todos os sentidos para as pessoas, eu penso assim também. Tá, eu aprendi, mas e não faz? Não adianta, então, Glaucia. Aí é pior, porque assim, ó, quando você não tem a informação, ok, aí o universo passa um pano para você, que você ainda não tem informação. Mas quando a informação chega até você, aí você tem duas escolhas que fazem parte do seu processo consciencial aqui no planeta Terra. Ou você vai para o lado que você vai construir, ou você vai se manter na mesma, tá? Então, sempre a gente está fazendo escolha, Aline, sempre, todos os dias, toda hora, todo momento. E com alimentação, então, assim, né, Glaucia? Às vezes, eu até brinquei na outra live com o Cássio, eu falei, Cássio, a gente te dou R$50. Você tem a opção de ir num fast food da vida para uma refeição, que uma refeição hoje, às vezes, é até mais um fast food desse da vida, ou você vai numa feira, compra 2 bananas, compra uma pera, compra 2 laranjas, compra um pedaço de melancia, compra uma manga, sei lá, compra um caqui, e ali você tem uma fruta, várias frutas para se alimentar, não só por uma refeição, mas ou se não, faz um pacotão de vegetais, faz uma sopa de vegetais, que ali dá para alimentar todos da família e não só um. Então, claro que eu também não sou contra, quer comer fast food, quer tomar seu refrigerante, mas ter essa consciência que quando a gente sujar,
a gente saber limpar. Isso, é Porque muito só sujar, importante. só entra e nunca sai, uma hora é aquele negócio, todo dia uma gotinha de veneno. A gente não Homeopatia sente. de lixo, homeopatia de lixo. Exatamente. Só Porque, que tem ô Aline, ah, é aquele negócio que a gente fala, quando você está com o corpo mais organizado, mais conectado, o seu próprio corpo ele vai pedir coisas mais saudáveis. Então ele se conecta naturalmente com essas coisas. Então assim, quando você tem um processo de parasitas que pedem ali certos doces, açúcares refinados, depende muito desse todo que você está alimentando. Então, os seus padrões de pensamento. Às vezes a gente tem vontade, sim, de comer porcaria, óbvio que a gente tem. Só sim. que a gente consegue prestar mais atenção em como que está esse organismo, né? Será que num dia que eu estou com um pensamento mais ansioso, mais triste, o meu organismo vai pedir aquela porcaria para retroalimentar todo esse Exatamente. sistema mais deprimido, menos conectado? Porque você pode prestar atenção, você que está aí do outro lado. Quando você come um alimento que não é um alimento bacana, que tem uma energia legal, a sua energia ela vai junto com esse alimento. Então, rouba elétrons de você. Aí, no outro dia, você vai estar mais cansado, mais fadigado. Você tem todo um processo que está interligado nessa frequência do alimento que você está comendo. Sim. Então, quando você está mais elevado, é mais fácil o seu organismo pedir alimentos mais saudáveis. Por Sim, isso que precisa exatamente. trabalhar o todo, né? Então, aqui a gente fala, É usar um mente, corpo e biocampo, né, Gláucia? isso, exatamente, tudo isso. Então, quando você está alimentando, quando você acorda, tira aquele tempo para você fazer sua oração ou a sua meditação, se conectar, mesmo que você esteja passando por um problema mais difícil, se você busca essa conexão, se alimentar melhor, às vezes se alimentar melhor, se você não tem como comprar um orgânico, é se alimentar o mais natural possível, é tirar aqueles refinados, industrializados, isso daí já é Sim. um passo para você. Inclusive, eu tenho até uma live que às vezes eu fazia live sozinha. Eu tenho uma live no canal da Bioelementais falando da, das formas de se alimentar, né? Como você se alimenta de uma alimentação biogênica, bioativa, bioestática, biocida. Eu mostro ali o que é cada alimentação dessa e dou padrões realmente. Então, muitas vezes eu chego nos lugares e as pessoas se preocupam tanto, o espiritual, gente, e esses dias tá comendo nuggets. Então, Nuggets não com faz sentido. miojo. Então. Nuggets com miojo, assim, para mim Então. é demais, sabe? Aí eu tenho que dar meu pitaco. Aí, às vezes, a Aline ficou taxada como chata, mas não é. Não é, é que você, por ter essa consciência maior, você quer alertar, mas aí entra muito no processo da própria pessoa de estar ali percebendo que, pô, se eu estou falando do espiritual e eu estou alimentando meu campo com essas coisas pesadas, eu vou ficar mais suscetível. Então, você Exatamente. pode perceber que, às vezes, quando você tem aquela, sei lá, brigou com alguém, brigou com o marido, falou que não devia, né? Tudo bem, volta rapidinho, né, para o seu estado que você está ali de conexão, porque quando você tem esses estados emocionais mais baixos, o seu corpo vai pedir também alimentos que têm uma frequência mais baixa. Então, Exatamente. tudo está Interligado. conectado. Então, assim, Gláucia, como já pode perguntar. tem mais um pouco, 1 hora que a gente está ao vivo, e para não estender muito, Sim, para não tem uma ficar pergunta chato. aqui que, inclusive, é da Mônica, uma grande amiga, e né, a gente responde essa pergunta, e já finalizando, né, a nossa noite de hoje. A Mônica está perguntando sobre o curso, que ela ficou curiosa.
né? Eu gostaria que você desse um pouco de ênfase no curso, o que tem dentro do curso, o que as pessoas vão aprender no dia a dia com esse curso, o que elas podem mudar no dia a dia dentro da própria casa, não é você saindo jogando bandeira, não. Os Não. nossos hábitos saudáveis começam a partir da gente. Eu falo, não espera nada de ninguém, do vizinho, do pai, da mãe. Começa por você. A gente tem que ser exemplo, entendeu? Tem que ser exemplos para as pessoas copiarem, não a gente só ficar delegando, o fulano não fez, o fulano... Não, mas eu sou o exemplo, eu faço, e cada um fazendo sua parte, está tudo certo. E você mudando, você acaba impactando as pessoas de qualquer forma, porque a nossa mudança, ela gera mudanças em outras pessoas. Isso daí é dentro da consciência, dentro do coletivo. A gente está fazendo por nós, mas a gente está fazendo pelas pessoas também. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho. Para você ter uma ideia, aqui eu estou morando em apartamento, em São Paulo, né? Muitas pessoas já sabem que eu estou em São Paulo já há fazer 3 anos. E eu estou morando em apartamento, eu sempre morei no mato, eu sempre morei em lugares bem selvagens, vamos dizer assim. E eu não aguentava ir na lixeira do prédio, um apartamento grande, são 2 torres grandes, e tanto resíduo, tanta coisa. Eu cheguei lá, quem é o síndico? Eu toda lá, né? Toda... Uhum, revolucionária. Para o síndico, para o subsíndico, aí eu falo, olha, eu sou fulano, vocês não têm separação de resíduos e tal. Aí mudou a gestão de síndico, aí como eu tinha mais afinidade com a síndica, eu falei, vamos colocar um projeto aqui. Sabe o que eles estão fazendo hoje? Separa tudo, separa todos os resíduos, e alguns vizinhos, não são todos, mas alguns vizinhos, separa hoje para mim borra de café e casca de ovo, que também não dá para juntar muita coisa para eu levar para você fazer adubo. Para eu fazer adubo. Claro que se eu tivesse maneiras, eu iria juntar até os resíduos orgânicos também. Então, eles juntam caixa de papelão, que as minhas minhoquinhas amam, né? Que lá na chácara tem vários tipos de compostagem, inclusive o minhocário, que elas amam minhoca. Então, a gente faz uma tritura também, aquele papel. Então, assim, hoje, já tendo um pouco mais de consciência, eu vejo as criancinhas, uma das nossas garagens é de frente, inclusive, perto da lixeira. Às vezes eu estou lá pegando papelão, juntando alguma coisa, eu sou a Maria Lixeira aqui do prédio, todo mundo sabe. Isso aí, sempre tem que ter alguém. Esse já achei super bonitinho, uma criança com vô, com a sacolinha. Vô, aqui tá escrito lata, tá errado aqui, você deixou papel. Sabe, assim, tendo essa... Isso me deu... Eles nem sabem quem eu sou, que é a maluca beleza que inventou aquilo. Outros não gostaram, mas outros já estão... Então, isso é muito gratificante como profissional. Você ser exemplo para uma molecada dessa. Exatamente. Aqui está escrito plástico, você colocou errado. Ele falou para o vô naquele momento que ele estava fazendo errado. Vô, deixa eu colocar. Sabe? E isso é muito bacana. É só fazer um pouquinho. Né? Não é você levantar a bandeira, é onde você está, primeiro dentro da sua casa, com você mesmo, dentro da sua casa, e depois vai para vizinho, vai para o bairro. É como uma onda, né, Aline? A gente fala muito dessa onda frequencial, é uma onda que começa pequenininha. Sabe quando você joga a pedra no lago, ela vai se expandindo? Sim. Então é isso, gente. Não é que uma andorinha sozinha não faz verão. É cada um no seu tempo, dentro da sua consciência. Só que nós que acordamos primeiro, a gente tem obrigação de alertar as outras pessoas. Eu falo... Porque uma coisinha assim, ela vai gerar uma coisa muito grande. Às vezes eu me sinto, eu falo, gente, às vezes eu sou até um diabinho com aquele espetinho, fica catucando a bunda do povo, fica ali, vai, aqui. É isso, neguinha. Mas, vou falar do curso para vocês, já que você me pediu, que ele se chama Saúde Integrativa Cômodo a Cômodo. Por quê? Quando eu atendi aqui em Alphaville, eu percebia que a minha consulta só não era suficiente para que a pessoa voltasse para a casa dela e aprendesse a mudar tudo que ela precisava. Porque se você passa um tratamento de detoxificação, não faz sentido nenhum a pessoa limpar o organismo e voltar para a casa dela e continuar tomando uma água de má qualidade, usando uma panela de teflon, por exemplo. Então, quantas vezes eu peguei mulherada querendo emagrecer,
fazia um processo de detoxificação, voltava para casa e usava panela de teflon e outros objetos que a gente tem aí no nosso cotidiano. E aí eu comecei a dar consultoria para profissionais e para pacientes, que é o quê? Essa consultoria cômodo a cômodo chama consultoria de saúde integrativa cômodo a cômodo. A gente vai por cômodo, delimitando tudo que tem ali naquele cômodo que você pode adaptar para saúde, para ter saúde. Então, um exemplo, no banheiro, eu vou abordar questões como filtros, decoloradores, vou falar da parte de cosméticas, de repente, se você pode utilizar um limpador de língua, todos os hábitos que você tem ali nesse ambiente que você pode adaptar e produtos também que você pode adaptar e colocar ali para ter saúde. Vamos para a cozinha, o que a gente tem? Quais são os filtros de água que tem uma qualidade, que vão trazer saúde para você, os mais tops de mercado e os menos tops de mercado. Então, para aquele paciente que não tinha tanta condição de comprar um filtro ultra tecnológico, qual que é a melhor opção dentro do bolso dele? Então, a gente vai ali na cozinha, delimitando panelas, como fazer um bom armazenamento de comida, sem utilização de plásticos, o que a gente tem no mercado de novidade que você pode adaptar para dentro da sua casa e diminuir essa contaminação com metais tóxicos e partículas plásticas, né? Questões de poluição eletromagnética também. Então, o que a gente tem no mercado para proteger o nosso lar dessas radiações que são nocivas? Então, tudo isso está dentro do curso, que você tem lá vídeos ensinando você a ler rótulos, ensinando você a comprar um cosméticos, com lista de marcas. Então, eu não quero ler rótulo, vou direto lá naquela lista que a Gláucia me passou. Então, tem lá os nomes das marcas, inclusive a espuma quântica está lá. Então, é um curso, assim, fenomenal para quem está começando nessa mudança de hábito. Fica bem fácil, então é uma leitura bem fácil para você ir mudando, não ficar maluco, porque não é para você sair igual uma louca mudando tudo, você vai por cômodo, aos poucos, fazendo essa adaptação para que você possa aí ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor e se sentir mais plena, mais feliz, mais conectada. Então, acho que é isso, Aline. Que legal. Essa é a explicação. Já dá vontade de se inscrever logo, né, Glaucia? Vamos lá, está lá no site da informação. Bioelementais, viu? Entrem lá no site da Bioelementais, que lá tem o link do Saúde Integrativa Cômodo a Cômodo. E aí, quem fizer tem oportunidade de falar comigo também. Então, além de você ver os vídeos, você tem um acompanhamento ali comigo para tirar dúvidas. E aí a gente vai nessa caminhada juntos aí, eu de mãozinhas dadas, ajudando vocês, porque eu já passei por esse caminho. Então, tenho muita coisa para passar para vocês. Ô, Gláucia, eu agradeço infinitamente por você fazer parte da minha jornada, de fazer... Eu sou muito honrada de ter produtos como o seu na minha empresa, porque desde quando, antes... Eu não sei se você sabe, antes o nome não era Bioelementais, era Grão Vivo. Desde quando era Grão Vivo, há alguns anos atrás, né, quando eu escolhi o nome Grão Vivo, já tem uns 8 anos, eu decidi que, a partir daquele momento, que foi exatamente na época da depressão, que a partir daquele momento eu iria levar o que fosse de melhor para o meu cliente, para o paciente, as pessoas que vierem até a mim. Uhum. Então, hoje eu sou muito honrada de ter produtos hoje de ponta, como o da sua empresa, como o da Espuma Quântica na minha empresa, e poder repassar o que há de melhor para esse consumidor final. Tá? E eu sou honrada demais de ter essa parceria, você que é uma querida, que a gente ama aqui em casa. O Marcelo vive falando, a Aline é tão legal, né? A Aline é tão bacana. E realmente a Aline é uma querida. A gente ama a Bioelementais, porque a gente sabe que a gente está aí no mesmo propósito, na mesma missão. Então, é uma honra para a gente ter você como amiga, como parceira de negócio, porque a gente sabe que é real. São pessoas que têm
a gente sente, né, quando a pessoa é do bem, a gente tem aquele feeling, né, de poder contar, de poder se abrir. Então, Aline, quero te agradecer aí, quero agradecer todo mundo que ficou aqui. Compartilhem essa live, porque eu acho que tem muita gente precisando dela. Vamos fazer o canal da Bioelementais aumentar, porque tem muita informação ali que pode mudar a vida das pessoas, tá? A live que você fez com o da Zeólita, O com o Thomas. Cássio, com o Thomas, tudo isso é de muita grandeza e tem muita gente precisando dessas informações. Sim. Então, quero te agradecer. Cada hora vai chegar no lugar certo, na hora certa. Na hora certa, é isso. E vamos ajudar a compartilhar, porque a gente pode espalhar isso mais rápido. Exatamente, pode clicar. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que tem que dar clique, tem que ativar sininho, tem que faz fazer o joinha, compartilha, canal, mas... se inscreve no canal. Ó, agradeço você de coração, que toda a abundância desse universo maior, esse divino maior que nos rege e que nos protege, esteja conosco, esteja aí no nosso caminhar, nessa jornada, né, para o bem maior. Hoje eu até mandei uma frase para a Gláucia que eu gosto muito, que eu falo: nós fazemos parte de uma egrégora da energia maior, o amor. E esse amor nada mais é que o cuidado com nós mesmos e o nosso próximo. Né? E eu tenho esse amor infinitamente por você, pelo Marcelo, pelos seus pais, que eu também conheço pessoalmente. E fico à disposição, Gláucia, em poder fazer parte disso tudo, em poder ajudar. Né? Vamos fazer outras rodas de conversas como essa. Vamos levar vamos levando mais informações precisas para essas pessoas que não têm esse tipo de informação. Então, essa é a nossa missão e vamos que vamos, né? Estamos juntos. Um beijo no coração de todo mundo que ficou aqui até o final. Amo vocês, muita paz, muita luz, muita saúde. E vamos nessa caminhada juntos, porque juntos somos mais fortes, né? Então, acho que é isso. Ó, um beijo. Beijo no seu coração, fica com Deus. E sigam lá, quem não segue a Espuma Quântica ainda, vai lá, @Espuma Quântica no Instagram, já segue a gente lá, estamos em contato, manda o WhatsApp, o que for, se vocês tiverem dúvida, que a gente está lá. Quem quiser o telefone da Gláucia em particular, pode me pedir, eu passo o telefone dela para entrar em contato. Passar que, na verdade, o WhatsApp da empresa, por enquanto, está sendo o meu próprio, então quem mandar mensagem lá, vai cair direto comigo aqui e eu vou ter um prazer. Até para pegar uma representação também, né, Gláucia? Não necessariamente para sair, para pegar uma representação também, como eu sou um representante. Isso. A gente tem na Espuma Quântica hoje, a gente tem clínicas que trabalham com a Espuma Quântica, é um sucesso de vendas, porque não são várias marcas que estão fazendo isso no mercado, então tem várias clínicas revendendo e vendem bem, porque é um produto muito bom e estamos abertos a parcerias, tá bom? Beijo de luz no seu coração, minha querida. Para vocês também. Até mais, viu? Beijão. Beijo.